Cara, é assustador, né? O Ciro veio aqui, a gente falou muito também sobre planos, né? Foi. Porque ele viveu tudo isso daí também, né? Uma baita história, né? E como vocês estão vendo esse... Lula, o Bolsonaro já sinalizaram alguma coisa em relação à economia? Ou vai meio que continuar a mesma coisa? Eu gosto sempre de falar que são riscos conhecidos, né? Né? Porque o pessoal fala... Ninguém vai inventar nada. Até podem inventar, mas se a gente for pegar o que já aconteceu, é um bom mapa do que a gente tem pela frente. Não quer dizer que é um mapa perfeito, porque política é muito criativo, né? Tem um filho que é criativo, bota na política, porque os caras são hiper criativos lá. Então, por exemplo, o governo Bolsonaro, a gente viu os 4 anos agora. E ele tá fazendo algumas coisas para tentar se reeleger. Fazendo umas coisas, inclusive, que foram criticadas quando a Dilma fez. Exato. A Dilma baixou a conta de luz na canetada, eles querem baixar o combustível mais ou menos nessa pegada, porque sabe que isso afeta a popularidade. Exatamente. Mas o que eu espero é que, no governo Bolsonaro, tenha uma continuação do que a gente viu até agora. Teve uma pandemia no meio do caminho, que também dá uma atrapalhada ali no meio de campo. Mas o que eu espero? A inflação do Brasil mais controlada. Tá. Para um governo do Lula, eu esperaria uma inflação mais alta. É mesmo? Por conta do que ele está falando que vai fazer. Ele quer tirar teto de gastos, ele quer aumentar gasto público. Ele fala que ele vai aumentar imposto sobre os ricos. Mas o rico é quem melhor consegue se esquivar dos impostos, né? Se a gente pensar até no imposto de renda, ele não surgiu para tributar a classe média e o pobre, como é aqui no Brasil hoje. Ele surgiu durante a época das guerras napoleônicas, os ingleses lá, pensando que Napoleão ia dominar toda a Europa, como é que a gente faz para combater esse homem, que alguns diziam que era o sopro de vida mais poderoso que já passou pela Terra. Esse era um rival político dele falando, Chateaubriand. E aí os ingleses falaram, olha, vamos criar um imposto só sobre os ricos, temporário e de apenas 10%. Quem teve essa ideia foi o primeiro-ministro, Sir William Pitt, o jovem. E tinha que ser jovem pra fazer essa besteira. Se fosse velho, ele ia saber que ia dar problema depois. Mas eles estavam em guerra. Era uma medida pra não perder a guerra. Claro. Criaram o imposto e realmente foi temporário. Só que depois o temporário voltou. Aí o imposto de renda se espalhou pelo mundo. O que era só pra rico virou pra todo mundo. O que era só 10%. Aqui no Brasil já chegou a ser acima de 60% nos anos 60. Aqui no Brasil foi muito alto. Mais do que 60% pro governo. Em alguns países mais de 70%. E esse imposto que era temporário virou permanente. Ninguém hoje consegue raciocinar e imaginar um futuro onde não tem um imposto de renda. O imposto ele vai estar existindo. Depois que ele é criado, é muito difícil que o governo volte atrás. Até por lei, ele não pode ficar abrindo mão de recursos. Teve um papo uma época de ter um imposto único, né? Sempre volta essa ideia. Sempre tem uma reforma que eles querem fazer para criar um imposto de consumo único, para simplificar. Facilitaria, não facilitaria? Você sabe quanto... Eu não sei como é que seria a proposta, né? Porque na reforma da reforma tributária agora não estava criado isso, esse imposto único. O que se espera de uma reforma tributária é que fique mais simples, mais transparente e que o sistema fique mais justo. E nessa reforma agora que a gente teria, ia continuar complicado, ia continuar opaco, não ia ser simples. E, na verdade, o imposto não ia reduzir em nada, ia aumentar no final das contas. Então seria uma reforma ruim.